Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Bem, aqui o apóstolo Paulo está dando uma série de instruções a um jovem pastor, a Timóteo. Então ele diz aqui para que Timóteo se apresente a Deus aprovado em todas as esferas da sua vida. Nós vemos aqui ao longo da carta a Timóteo, né, falando também sobre a vida espiritual, mas também a vida secular. Mas principalmente a vida espiritual, no meio, entre os irmãos. Né? Então ele fala para que ele possa se colocar ali na dedicação das escrituras, do conhecimento da palavra de Deus. Porque ele diz que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Ele fala para que ele tenha uma postura, uma conduta correta, mas que ele também esteja apto para o ensino da palavra de Deus. E que haja dedicação a isso. Então ele começa a falar aqui, né, uma lista de situações que ele precisava colocar diante da igreja que ele estava assumindo, né, que Timóteo estava assumindo. Então ele diz assim, olha, que não tem entre vós contenda, né, porque não haja discussões, brigas, por qualquer coisa, motivos para um discutir com o outro. Ele fala que não tenha isso no meio dos irmãos. Ele fala, além de manejar bem a palavra da verdade, também ele fala, evita os falatórios profanos, tudo aquilo que possa envergonhar a santidade de Deus, né, diante dos homens. Assuntos que vão ali manchar a reputação, né, da santidade, manchar a reputação da igreja. Também fala sobre questões de linguagens, né, uma linguagem parecida com a do mundo, que não tenha isso entre vocês. Depois ele fala, apartem-se da iniquidade. A iniquidade, nós sabemos que ela nasce no coração. E depois, quando ela se expõe àquela iniquidade, é quando ali acontece o pecado, que é o ato consumado. Né? Então fala, aparte-se da iniquidade, estejam aptos para servir a Deus em santidade. Tudo isso está no texto. Porque para servir a Deus tem que ser em santidade. Não pode ser com uma vida de qualquer maneira. Tem que ser em santidade. Depois ele fala, foge dos desejos da mocidade. Porque o jovem ele tem muitos anseios. E o jovem precisa ponderar, né? Ver se esses anseios estão de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra. Né? Principalmente os desejos, até mesmo os anseios carnais, para que o jovem possa fugir disso e viver a prática da santidade. Porque só assim o jovem vai conseguir frear aqueles impulsos. Então aqui ele continua dizendo, olha, segue a justiça. A Bíblia fala que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Né? Jesus ele disse isso lá no Monte das Bem-aventuranças. Então nós devemos ter essa fome de justiça, em ser honesto nos tratos, em tudo. Fazer o que é certo. Então, ele continua dizendo, segue a fé.
segue os ensinos de Cristo, os rudimentos do Evangelho. Depois ele fala, segue também o amor, porque o amor é o caminho mais excelente, ele é o vínculo da perfeição entre os irmãos. E o amor, ele cobre uma multidão de pecados. E como é importante a prática do amor no meio do povo de Deus, para que a igreja se fortaleça, para que ela se fortaleça no Senhor. E depois ele continua, tenha um coração puro. Um coração puro, ele é livre de arrogância, soberba, vaidades. Ele é um coração humilde. A pureza, a santidade nos sentimentos. São sentimentos limpos. Que quando ele fala, tem um coração puro, um coração que não guarda mágoa, um coração livre dos sentimentos ruins contra si mesmo, contra Deus e contra o próximo. Aqui ele continua dizendo, rejeita as questões loucas, que muitas vezes são colocadas diante de nós, situações que vai ali acabar nos desviando do propósito que Deus tem dentro da conversa entre os irmãos. Então eu falo, olha, rejeita as questões loucas entre vocês, os assuntos complexos e seja manso, sejam mansos, que a mansidão é um atributo muito importante na vida do cristão. Porque a mansidão faz com que venhamos a conquistar a empatia das pessoas, nos faz ter habilidade para tomar as decisões com calma, a fazer boas escolhas, a falar de uma maneira agradável. Então sejam mansos, estejam aptos para ensinar. Não tenham preguiça de ensinar a palavra de Deus sobre a fé. Estejam prontos para ensinar. Quando forem ali, pedir a causa da vossa esperança, estejam prontos. E ele fala também algo que é muito importante dentro da vida cristã. Ele fala sobre o sofrimento, ser sofredor. Esse sofredor aqui não significa que Deus ele tem esse prazer dos seus servos ficarem numa profunda tristeza, não é nesse sentido. Mas esse sofredor é um sofredor que espera pelo outro, espera ver a obra de Deus na vida do outro, que muitas das vezes faz com que venhamos a sofrer. Então, esse sofredor, ele é assim, ele aguarda no Senhor que ele complete a sua obra, E em relação a esse assunto, eu quero trazer uma aplicação escatológica para encerrar essa palavra. Em Apocalipse, no capítulo, nós vemos aqui no capítulo 2, aqui Cristo, através do apóstolo João, falando a uma igreja, a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, ela era uma igreja operosa, uma igreja que era cuidadosa, uma igreja que ela estava ali observando as pessoas que ensinavam, conferia tudo. Elas
elas colocavam à prova as pessoas que se diziam apóstolos. Era uma igreja observadora, era uma igreja ativa. Então, quando você olha as características dela, você vê que era uma igreja perfeita. Mas Jesus disse, olha, mas tenho, porém, contra ti uma coisa, que deixaste o teu primeiro amor. Esse primeiro amor aqui é o amor a Deus e ao próximo. Porque aqui o texto está dizendo que eu posso viver a prática da religiosidade, da minha fé, ali como uma obrigação, como um costume, e estar afastada desse amor. A prática das primeiras obras, né? Quando nós aceitamos a Cristo, procuramos viver uma vida para Ele. Então, aqui fala que muitas pessoas, elas praticam ali as obras as obras religiosas, e elas acabam ficando sem o primeiro amor, né? Negligenciando o primeiro amor. Então, nós não podemos, né, pegar essa lista aqui e seguir sem que o nosso coração esteja completamente derramado em amor a Deus, em amor profundo a Deus e ao nosso próximo. Então, eu quero deixar, né, essa palavra, né, para que venhamos a observar a nossa prática de fé, a nossa vida. Se existe algum aspecto aqui em que não está de acordo com a vontade, com a orientação divina, que venhamos a ser diligentes, a observar a palavra de Deus como ela é e colocar a nossa vida para viver esses mandamentos, essas ordenanças, porque isso é agradável a Deus, né? E isso faz com que venhamos a receber também as recompensas celestiais, né? Porque o Senhor diz aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então Deus tem uma recompensa para todos aqueles que o servem fielmente, que dedicam sua vida totalmente ao seu Senhor. Amém.